Eu te saúdo com a paz do Senhor e estou aqui para te apresentar o segundo trimestre da classe de jovens de 2024 das lições bíblicas da CPAD. O padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Nosso comentarista é o Alexandre Coelho. Lição 1. A realidade da fé cristã. Você sabe exatamente o que é fé? Fé, a designação perfeita, está aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E nesta lição eu vou te mostrar a diferença entre crer e ter fé. São coisas completamente distintas, apesar que muitas vezes nós falamos que é a mesma coisa, mas de fato não é a mesma coisa. Lição 2. A realidade do Deus da Bíblia. Você conhece o Deus da Bíblia? Você verdadeiramente conhece o Senhor a qual você serve? Muitas vezes falamos do Senhor, mas nós devemos estar como Oséias, prosseguir em conhecer o Senhor verdadeiramente, porque muitas vezes nós conhecemos o Senhor de uma forma muito superficial e Ele quer que nós venhamos estar no profundo com Ele. Lição 3, a realidade bíblica do pecado. Sim, o pecado é uma realidade e é por isso que nós estamos vivendo na Terra da forma que nós estamos vivendo. Uma vida completamente cheia de dores, de sofrimentos e tantas coisas ruins por causa da consequência do pecado. Lição 4. A realidade bíblica da salvação. A nossa salvação, ela é uma realidade. Ela foi criada por Deus, executada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E como nós somos levados a essa salvação? Pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lição 5. A realidade bíblica da santificação cristã. A santificação é um assunto muito importante em nossa vida cristã. Por quê? Porque, segundo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Entretanto, qual é a santificação cristã de fato? O que é a santificação cristã de fato e o que não é a santificação de fato, que muita gente diz que é. Nesta lição eu vou falar a respeito deste negócio. Lição 6, a realidade bíblica do cuidado com o corpo. O cuidado com o corpo, nós devemos ter, claro, esse cuidado, mas como é este cuidado com o nosso corpo? De modo geral, nós devemos ter o cuidado no sentido mais na ideia de estar no médico, ir ao médico, por exemplo, cuidar da nossa saúde. Uma pessoa que cuida da sua saúde terá o seu corpo saudável, com uma boa alimentação, por exemplo. Então, nesta lição eu vou falar acerca deste negócio. Lição 7, a realidade bíblica do casamento. É muito interessante que, algum tempo atrás, eu estive conversando com uma jovem e ela me falou uma coisa que eu achei muito curiosa. Ela falou que ela não tem desejo de casar, ela não quer casar, ela quer viver uma vida de solteira, ela não tem esse desejo de casar. Eu achei muito curioso, porque veio de uma jovem. Geralmente, a jovem quer sempre se casar. A propósito, você também tem o desejo de se casar, independente se você é um jovem ou uma jovem? Ou você pretende estar na obra do Senhor de uma forma solteira, até porque é interessante falar do casamento, porque muitas pessoas acreditam que a pessoa cristã é obrigada a se casar. Não, não é. Se a pessoa, assim como o apóstolo Paulo, puder ficar sem tocar numa mulher, é importante, não tem nenhum problema que ele fique solteiro. Jesus, por exemplo, não se casou, é claro que existe uma outra dinâmica na vida de Jesus, mas para você ter uma ideia, Jesus cumpriu toda a lei. Então, se Jesus não se casou, é porque casar não é uma lei, é uma escolha. Então, se você puder ficar sem se casar, o apóstolo Paulo aconselha que permaneça sem se casar. Mas eu vou te falar acerca das coisas que estão ali envolvidas sobre a questão do casamento. Lição 8, a realidade bíblica do trabalho. É interessante que vemos pessoas nos dias de hoje, aqui mais uma mensagem mais para os jovens, né? Não que as jovens não seja o ponto, mas aqui é mais voltada para os jovens. Os jovens precisam ser pessoas voltadas para o trabalho. Não dá para ter um jovem, falamos aqui sobre a questão do casamento, um jovem casado que não gosta de trabalho. Ele precisa conhecer a realidade bíblica do trabalho. Lição 9, a realidade bíblica das finanças. Se falando de casamento,
Trabalho, nada mais importante também nesse sentido do que finanças. Nenhum casamento subsiste sem uma questão financeira. E é por isso que geralmente as meninas, isso não está errado. As meninas geralmente olham sempre para um rapaz num sentido, será que ele vai ter, será que ele é um trabalhador que vai manter o nosso casamento numa questão financeira? Por quê? Porque isso é bíblico. De fato, o jovem precisa ter a realidade bíblica das finanças, não é somente no ganhar dinheiro, mas também sobre a questão de investimento, por exemplo. Ele precisa ter uma consciência do que fazer e o que não fazer com o seu dinheiro. Lição 10. A realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes as pessoas dizem hoje, né, que Jesus Cristo é um mito, que ele nunca existiu. E nesta lição eu vou trazer algumas questões importantes que vai provar até mesmo para uma questão histórica que de fato Jesus existiu. Nós sabemos, claro, que existe, mas te dar aqui uma prova, mais uma questão histórica, né? Lição 11. A realidade bíblica da esperança. O Senhor é a nossa esperança. Nós devemos viver uma vida de esperança. É muito interessante o verbo esperançar, por exemplo. De vez em quando eu comento aqui, eu acho muito interessante o verbo esperançar. Esperançar dá a ideia, por exemplo, quando você quer algo, está esperando alguma coisa, mas você espera com tanta empolgação aquilo acontecer, que você acaba despertando nos outros a vontade de esperar também. Olha que interessante. Por quê? Porque é a sua esperança, quando aflora. Lembra lá do hino 300, nossa esperança é sua vinda? Então, que nós venhamos entender essa realidade bíblica da esperança. Lição 12, a realidade bíblica do evangelho na cultura. Infelizmente, hoje está acontecendo o inverso. A cultura está invadindo as igrejas, né? O evangelho de um modo superficial, eu diria, mas que está fazendo um estrago nas igrejas evangélicas. Nós veremos nesta lição a importância da realidade bíblica do evangelho mudando a cultura de um estado, de uma cidade, até mesmo de uma nação. Lição 13 é a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. A sua fé faz a diferença? Será que verdadeiramente você é uma pessoa de fé? E a propósito, a sua fé é de bule ou a sua fé é uma fé de gambá? A fé de bule é que de pouca fé. A fé de gambá é aquela que fé demais. Então, qual é a sua fé? A sua fé é de pouca fé ou fé demais? E essas são as lições do segundo trimestre de 2024 da classe de jovens. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que nós venhamos verdadeiramente ter um segundo trimestre dentro do padrão bíblico para a nossa vida cristã. Deus te abençoe. Tchau.